Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Hoje eu tenho um prazer de estar aqui com o pastor Douglas, a pastora Ellen. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por ter aceito o convite de participar aqui com a gente. Nós vamos contar um pouquinho das histórias, né? Falar um pouquinho do reino, falar um pouquinho da vida, né, pastor? As histórias engraçadas, algumas você já nos contou aqui no bastidor, né? Mas vai contar aqui também para o pessoal assistir. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade e vamos avançar, vamos estar juntos. Legal. Gente, eu sempre começo pedindo algo para quem está em casa. Pastor, a gente tem as redes sociais nossas que mostram muito quem nós somos, né? Então, ali as redes sociais, elas são uma forma de evangelismo também. Então, eu já quero pedir, pastor, para que você fale a sua rede social, a pastora Ellen também fale a rede dela. E depois nós vamos falar um pouquinho, pastora, também sobre o trabalho do Inclusão no Reino, que tem a rede social própria. Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Ok. Não sou muito de mídia, dependo da minha esposa muitas vezes para postar aquilo que nós estamos fazendo, seja na igreja, né? Mas tenho o PR Douglas Pagliante, que é o particular, mas só posto coisas da igreja e também da família. E o Videira Bauru. O meu é Ellen Pagliante, que é o meu pessoal. E Inclusão no Reino, que é o novo projeto que o Senhor, né, me deu, nos chamou. E são esses dois mesmo, Inclusão no Reino e Ellen Pagliante. Legal. O nosso aqui é Vivendo a Palavra. E tem também o André Maldonado Oficial, que é o Instagram meu, pessoal. E também posto coisas do Vivendo a Palavra. Então, que você possa seguir essas redes, compartilhar também essa live do YouTube para alcançar outras pessoas. Pastor Douglas, sem muitas delongas, vamos começar. Como que foi a infância do pastor Douglas? Como que o pastor Douglas veio de um lar cristão, não veio? Como que foi a sua infância? Depois nós vamos falar um pouquinho do chamado também, mas como começa a história do pastor Douglas e da pastora Ellen? Não vim de um lar cristão, meus pais eram católicos, mas não praticantes. Estudei a vida inteira num colégio católico. E, em determinado momento, me pediram até para fazer o seminário pastoral na Igreja Católica, porque eu sempre lidei com jovens, né? Sempre gostei muito de esporte, fui jogador profissional de futebol de salão, um dos belos times de São Paulo ali, GM, e isso me abriu portas. Fui fazer educação física, comecei a trabalhar na mesma escola onde estudei a vida inteira, que era a Rede Marista, lá em São Paulo, e comecei a trabalhar na pastoral católica. E isso abriu os olhos para algo que realmente foi despertando aos poucos, né? Esse desejo de evangelizar jovens, tudo. Então, sempre trabalhei muito com adolescentes e jovens. E, em determinado momento, houve a conversão, né? Então, não me lembro assim de um fato histórico que me levou à conversão, mas tinha certeza que um dia gastaria a minha vida fazendo aquilo. Dava aula de educação física, dava aula de esporte, era professor, era técnico, jogava bola, isso me abriu portas, mas quando eu trabalhava com jovens, adolescentes, em retiros, finais de semana, passava muito tempo da minha vida nos finais de semana com eles, né? Tive quase que convicção que ali era algo que me completava. Era uma satisfação, um prazer, uma alegria de estar ali, né? Então, ali na escola, inclusive eu fui mandado embora da escola porque me converti. Já estava trabalhando com jovens na pastoral católica, tinha viagens para a Itália, tinha viagens final de semana, tudo, e aí me afastaram porque eu entrei aí, fui ser evangélico, fui frequentar a igreja evangélica, creio no batismo do Espírito Santo, e aí Deus foi abrindo os olhos de uma maneira assim, sem dúvida nenhuma, chamado de Deus mesmo, né? Então, não foi grandes coisas que aconteceram na minha vida, mas eu tenho convicção que desde lá de trás, quando eu comecei a dar aula e passar aqueles finais de semana com os jovens, eu vi que ali havia um chamado ministerial para a minha vida, né? Então, aí foi dando sequência, tem uma grande história, são muitos anos de história aí, mas... muitos anos para a gente contar em uma hora e pouco, né? Quase que impossível, né? Mas quando você tem esse momento de conversão, já foi na Igreja Videira? Ou foi em outro Foi uma ministério? outra igreja onde eu me batizei,
Aí logo depois, eu tinha 1998, houve a perda da minha mãe, e ali eu senti realmente o Espírito Santo me confortando, consolando, falando comigo, e a partir dali, daquele momento, eu busquei mais a Deus, né? E aí o Espírito Santo foi algo assim de dentro para fora, trabalhando, mudando meu coração. Sempre foi uma pessoa que, por exemplo, no meio futebolístico, tem muitas coisas erradas, tem muitos caminhos que levam à perdição, né? Seja bebida, droga e outras coisas. Nunca fui muito disso, mas Deus foi me tirando, né? Inclusive conheci a minha esposa, né? Também. É difícil. Um ambiente muito, muito pesado ali e aí, quando conheci a minha esposa, que na verdade era minha namorada, eu era professor, né? Eu acho que Deus já queria me tirar do futebol ali, né? Então eu tenho 4 cirurgias no joelho, 2 no direito, 2 na esquerda. Eu acho que era já Deus falando, não, você não vai continuar essa carreira, não. Você não vai continuar por esse. Mas eu insisti, o homem insiste, né? Mas os planos vêm de Deus, né? O homem faz planos, eu fazia plano de me tornar jogador. Acho que qualquer jovem, adolescente tem esse sonho, né? Sim. Era um sonho, na verdade era uma fantasia, né? Sonho, Deus planta no coração. Fantasia é o homem que cria, né? Então, eu creio nisso. E aí, conheci a videira em 2002, foi no ano do nosso casamento, e a partir dali eu aprendi o que é ser acompanhado, discipulado, né? Então, a igreja anterior, fui muito bem alimentado, segui os primeiros passos, mas faltava algo que era, quando eu conheci o discipulado, jamais abandonei. Então, hoje fazem 22 anos que realmente eu pratico isso e ensino a todos aí, que é o acompanhamento, é o discipulado, né? Nós chamamos na igreja hoje de tripé: discipulado, a célula, que é a estrutura da igreja, e os cultos dominicais, que é o culto de celebração. Então, esse tripé jamais eu abandonei. E tem outros ministérios de apoio de todos os lados, mas quando eu conheci o discipulado, que foi o acompanhamento, logo depois de casar, em fevereiro de 2002, aí eu soube que aquilo era a minha vida, aquilo seria algo para mim, não apenas a receber, mas também a multiplicar para muitos outros que precisavam disso. Bênção, pastor, que bênção. E você, pastora, como que foi sua vida aí na infância? Mulher normalmente é mais calma, né? A minha infância também, eu não nasci no lar cristão, mas a sementinha, eu me lembro de alguns momentos da infância em que a sementinha entrou no meu coração. Então, eu lembro que eu era muito pequena, devia ter uns 5, 6 anos, eu conversando com o meu pai, eu falava assim, mas por que a gente existe? Por que eu sou eu? Por que eu não sou um objeto, uma outra coisa? E meu pai falava assim, porque Deus quis. E aí, quando ele falou isso, naquela hora entrou. Eu falei assim, Deus? Nossa, existe... E aí, a partir dali, eu nunca mais esqueci aquele dia, porque eu senti que existia um Deus, né? Que tinha me criado para ser quem eu era. E aí, depois, mais para frente, com uns 9, 10 anos, eu fui visitar uma igreja, acho que presbiteriana, e caí lá de paraquedas, uma amiguinha minha me levou, e a gente foi para uma salinha, e contando a história de Davi e Golias, a professora começou a contar, e de repente comecei a sentir um temor, um medo, que eu comecei a sentir a presença de Deus pela primeira vez, eu não sabia o que era aquilo. E aí, hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia o que era. Mas foi algo que me marcou também, que eu senti a presença de Deus pela primeira vez, assim, muito forte. Mas até então, a vida que segue. Aí nós começamos a namorar, e aí começou as dificuldades do namoro, né? Porque nós namoramos 10 anos, praticamente. E como ele disse, né, a vida que ele levava não era muito fácil, então eu tive alguns momentos que eu precisei buscar ajuda, né? E foi muito engraçado, porque eu estava na faculdade, uma amiga minha falou assim, a minha conversão foi bem interessante. Uma amiga minha falou assim, eu conheço uma... Como é que chama? Cartomante. Uma cartomante. E vamos lá, porque assim, você vai ver como vai mudar a sua vida. Nós fomos lá, pegamos uma fila, um sol de 2 horas numa fila para passar na cartomante. Cheguei na cartomante e comecei a falar que meu namorado, porque ele era, né, ele levava aquela vida doida e eu era muito ciumenta, eu sofria com esses ciúmes, que tinha lógica, não eram ciúmes, né? E aí eu fui lá, falei, eu preciso saber o que eu faço e tal. E ela falou assim, não, você faz o seguinte, você vai ler o Salmo 91 por 45 dias. E ele vai ser liberto, porque tem uma menina que fez um trabalho para o seu namorado. E aí você vai fazer isso para desfazer o trabalho. E então comecei a ler o Salmo 91 por 45 dias. E então comecei a me converter.
Então eu falo que foi o diabo que me Olha converteu. que coisa. Olha que coisa. Primeira vez que eu ouço isso. Eu comecei a ler a Bíblia e aí eu comecei a ter curiosidade, né, de entender, porque eu não entendia. E minha irmã, que já era cristã, eu ficava perguntando para ela, o que significa isso? O que significa aquilo? E aí eu comecei a ler outras... Aí acabou os 45 dias e eu queria ler mais. Aí eu continuei lendo e fui perguntando para ela e meu processo de conversão foi assim. Aí ela começou a convidar a gente para ir na igreja que ela frequentava, que foi a igreja que nós começamos a ir. E foi aí que tudo começou. Aí quando nós casamos, começamos a ter dificuldade, como todo casal recém-casado. E aí chegou um momento em que eu falei assim, ou a gente procura ajuda ou acabou. Eu não quero mais isso para mim. E aí nós decidimos, minha irmã já estava na videira, já tinha saído dessa igreja que ela levou a gente, já estava na videira. Ela falou, vai lá, faz um discipulado com o meu pastor. E aí nós fomos, marcamos, e ali começou a nossa transformação de caráter mesmo, de vida, através do discipulado na videira. Porque sabe que eu estava no culto de mulheres, eu preguei no culto de mulheres quarta-feira agora, e eu falei um pouco sobre emoção e sobre convicção. Às vezes a gente vem para o reino de Deus com uma emoção, né? Estou emocionado, eu quero entender melhor isso. Aí você chega na igreja emocionado. Eu vejo isso acontecer muito. Estou emocionado, cheguei, me converti, estou vivendo aquele primeiro amor e tal, entre aspas também, mas é uma emoção. O que vai te trazer a convicção é o discipulado, é a palavra, é o entendimento dela, é a sua vida com Deus, literal, porque aí você começa a entender. Como que você vai viver algo que você até então não entendeu, né? Então, como que você vai viver um Deus que você só ouviu falar desse Deus? Então, você só ouviu falar, você não conheceu profundamente o Deus, né? Então, isso aí é muito interessante, porque isso que a pastora falou, eu vejo que hoje falta-se muito dentro do reino num todo, que essa visão, justamente o que o pastor falou, que o que atraiu vocês dentro da videira foi o discipulado, alguém cuidando, alguém orando junto. Isso aqui está escrito assim porque é assim, né? Acho que isso aí é fundamental. E, pastor, como que foi essa questão do discipulado, a importância quando você chegou na videira? Diante de tudo isso, numa situação de casamento, recém-casado, o quanto que isso mudou na vida de vocês? Para mim foi essencial, porque eu acho que eu sempre tive um coração ensinável, né? De querer aprender, de querer me submeter. Eu acho que, na verdade, quando eu falo sempre, eu acho que é uma grande mentira, né? Na verdade, eu fui aprendendo aos poucos, né? Essa convicção que você acabou de dizer, né? Eu acho que é um nível de fé, né? Eu acho que todo mundo vem com um nível de fé, primeiramente, para querer a bênção, né? Querer o conserto do casamento, querer comprar o primeiro carro, a primeira casa. Então, acho que comigo também foi assim. Mas a palavra, né, a fé vem por ouvir, é a palavra, né, a palavra de Deus. Então, a pregação, então isso foi aumentando. E o discipulado foi nos trazendo esse entendimento, primeiramente, acho que na mente, mas depois isso sendo selado no coração, né, do que realmente, o que a Bíblia diz sobre um casamento, o que a Bíblia diz nos papéis do homem, os papéis da mulher. Então, cabe a nós seguirmos esse manual. Então, foi isso que no discipulado despertou, né, em relação... Eu tinha muita imaturidade. Eu lembro que, logo depois que a gente casou, eu fui convidado para dançar valsa com uma pessoa. Eu era casado, mas aí a pessoa, o pai dessa menina, tinha falecido. E aí eu, como todo garanhão, né, ela foi convidar, ela era amiga da minha irmã, e convidou, e eu aceitei, sem falar com a minha esposa. Tá, e o ciúme, né, pastor? Aí, não era sem lógica. O meu cunhado era o meu discipulador na época, me chamou e falou assim, como é que você faz um negócio desse? Eu falei, fazer o quê? Assim, dando uma de, né, querer estar certo, querendo estar certo, mesmo assim. Mas você é casado, você não pode decidir as coisas assim. Você tem uma esposa, como é que você vai aceitar dançar? Eu falei, mas o que tem a ver? Eu vou dançar uma valsa na formatura da menina, né? Assim, querendo tapar o sol com a peneira, né? Então, e no discipulado a gente vai aprendendo isso, né? Quais são os papéis do homem, da mulher e como a gente deve viver. Então, o discipulado foi crucial no meu casamento. Creio, sem dúvida nenhuma, que se não tivesse esse acompanhamento de perto, explicando e também, né, trazendo vida de Deus, provavelmente nós não estaríamos casados. Mas hoje a gente sabe que passou por tudo que passou,
para que a gente possa multiplicar hoje para outros, né? E essa fé vai aumentando, essa convicção, esse entendimento, e esse entendimento Deus vai descortinando, abrindo, né? Abrindo os olhos e ouvidos espirituais para ouvir aquilo realmente o que é de Deus, né? Então... Sim, com certeza. E quando que, pastor, vocês chegaram, eram de São Paulo, né? Isso. Vocês se converteram na videira, provavelmente ali tiveram uma vida ministerial. Quando que chegou o chamado pastoral? Agora foi chamado para pastor, né? Vira a chave. Então, sempre aquela dificuldade, né? Eu tenho uma história até engraçada que, tipo, eu não era ordenado pastor e já pretendia trabalhar no ministério. Então, e aí existia uma regra, né? De crescimento, uma regra de chegar a tantos membros, tudo, né? Então, critérios, né? Hoje mudou um pouco, mas eu sempre tive o desejo de largar a vida secular e viver só da obra. Mas em determinado momento, no seminário mesmo, foi dito, não, hoje nós somos reis e sacerdotes. Então, antigamente, na velha aliança, existia uma das tribos que somente se dedicava ao tabernáculo, né? Então, e as 11 tribos, né, se tinham terra, né, e existia uma tribo. Então, a gente tinha esse entendimento anterior na videira, que quem fosse dedicar ao ministério teria que ser 100% ministério. E depois houve um entendimento, isso há uns 10, 15 anos atrás, de que realmente nós podemos ainda ter a vida secular como rei, sendo sacerdote, que é exatamente o que Cristo nos fala, né? Então, sempre desejei ficar só na obra, então fui largando as aulas, fui largando a vida secular e veio a crise, não sei se 2004, 2005, aí depois tiveram tantas crises que os pastores começaram a ter que trabalhar na vida secular para dar conta de algo, né? Mas hoje a gente tem um entendimento que é possível fazer as duas coisas, né? É possível, sim. Mas eu creio, ainda continuo crendo que quanto mais dedicação ao ministério, mais crescimento vai haver, né? Então, com certeza. E a história engraçada que eu digo é que, tipo, acho que umas 2 semanas antes de eu ser ordenado pastor, eu fui convidado por uma outra denominação, falou assim, você não é pastor ainda? Você está ali à frente da obra? Por que você não vem andar com a gente? Por que você não vem ser pastor na igreja? Eu te dou um salário, isso mexeu com a minha cabeça, mas eu fui orar e eu vi claramente ali que era uma cilada do inimigo para mim sair da denominação e fazer aquilo que eu tinha na mente. E 2 semanas depois, o pastor da Igreja Videira nos chamou e falou, você vai ser ordenado por todo esse histórico que você tem conosco, já está à frente, tudo, então. E aí, mesmo assim, ainda continuei a trabalhar um pouco mais, né? Fui ordenado, sem dúvida nenhuma, tenho a convicção, a certeza de que aquilo que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo, é desgastar minha vida para o ministério e talvez um dia a gente chegue à fala de Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, né? Não sei, mas eu acho que minha carreira é isso, é guardar a fé até o final, passar isso para os meus filhos e todos que andam conosco, então. Mas eu tinha um desejo, e esse desejo não pode ser diferente se não foi o Espírito Santo a plantar. Acho que o inimigo, o diabo não pode plantar jamais um desejo desse, né? De alguém evangelizar, de alguém ser pastor. Então, esse é um desejo que o meu pastor mesmo, homem de Deus, pastor Wilson, sempre falou assim, não, se você tem esse desejo, tenha certeza. Mas eu falei, pastor, mas será que esse desejo é meu? Foram 3 vezes que a gente sentou na frente do nosso pastor e ele foi muito claro. Acho que a gente não tem esse chamado, não. Ele falou assim, você acha que o diabo plantaria um desejo desse em alguém? Você acha que o inimigo plantaria um desejo de ser pastor? Jamais! Então, e aí realmente eu persegui esse alvo, mas foi no tempo de Deus, não foi no meu tempo. Eu gostaria de ter sido antes. E aí lá em São Paulo, nós estávamos ali na Zona Leste, Moca, depois Tatuapé, e aí apareceu há 3 anos atrás, janeiro de 2021, essa oportunidade de pastorear aqui na região de Bauru. E o Espírito Santo novamente foi trabalhando e me lembrou, quando eu pisei aqui em Bauru, o Espírito Santo me lembrou, lembra quantas vezes você me pediu que queria sair da cidade de São Paulo e morar no interior com a família, ter uma vida mais tranquila, tudo. Então, e eu nem lembrava disso quando aceitei o chamado, quando aceitei a proposta de vir para o interior, pastorear a Igreja Videira. Eu nem lembrava disso, só depois que eu pisei em Canaã, essa é a minha Canaã, que o Espírito Santo me lembrou e falou assim, olha, lembra quantas vezes? E aí eu comecei a lembrar de todas as viagens que eu fiz
por Brasil afora para vender material pedagógico, que é uma outra coisa que eu fiz no natural, aí, na vida particular. E eu falava, um dia eu vou sair de São Paulo, um dia eu vou sair de São Paulo, um dia eu vou sair da cidade de São Paulo. E aí, realmente, quando eu pisei aqui, o Espírito Santo me lembrou que aí está se cumprindo aquilo que você orou, sonhou. Então, hoje eu tenho convicção plena de que estou no lugar certo, na hora certa. Pediu, vem, né? Pediu, vem. Todo que pede, recebe. Eu não sei se recebe o que pede, né? Mas a palavra nos diz. Mas há um risco. Pedir. Tem que tomar cuidado com o que pede. É verdade. Há um risco, né? Pastor, aí quando que, no casamento de vocês, conta um pouquinho, a gente vai dar um passo para trás, depois a gente volta, pastor, aqui na história de Bauru, que eu acredito que quando vocês foram chamados para vir para Bauru, vocês deviam estar muito bem, porque é sempre assim, né? Quando um desafio vem, exatamente, é sempre assim, né? Acredito que vocês estavam tranquilos, ele falou, chega de vida tranquila e vamos para Bauru. Quando que, no casamento de vocês, como que foi o casamento de vocês? Vocês se conhecem? O pastor estava dando trabalho com as meninas, como que era? Conta aí pra gente. Durante os anos de namoro foi bem trabalhoso, bem trabalhoso. Aí nós casamos, e logo que nós casamos, ele teve uma crise existencial. Tipo, e agora? Minha vida acabou, casei. E daí ele começou a ir para os happy hour, né? Então ele não voltava para casa, e eu recém-casada, esperando ele não voltava. E aí nesses dias, assim, eu ficava ligando para ele, quanto mais eu ligava para ele, mais, né, ele demorava mais para voltar. Mas ele, né... E aí eu ligava para minha irmã, que já estava na videira, e ela ia meio que me discipulando. Ela ia me dando conselhos, falando o que fazer. Só que chegou num ponto em que eu não aguentei mais. Falei, não, chega, para mim deu. Né? Acho que tinham 6 meses de casado. Um dia eu acordei decidida. Falei para ele, eu vou voltar para casa da minha mãe. Meu quarto estava montado ainda, não tinha filho, não trabalhava, não tinha nada que me prendia. Então eu tinha decidido mesmo. E aí eu falei para ele, eu falei assim, acho que... né, não dá mais mesmo. E ele já tinha falado que minha irmã tinha chamado a gente para fazer o discipulado, lá conversar, aconselhamento com o pastor da videira. E ele não tinha aceitado quando eu sugeri. E aí depois desse dia, que eu estava meio que decidida já a ir embora, ele falou assim, vamos lá conversar com o pastor da videira, então? Aí nós fomos. E ali a gente começou o processo de transformação. E em 1 ano nós já estávamos liderando célula, né? Então, assim... nesse período de discipulado, a transformação dele foi um dos maiores milagres que eu já vi na minha vida, né? Porque realmente ele mudou da água para o vinho. Foi uma transformação assim milagrosa. Quem conhecia ele antes não acredita no que ele se tornou. Orava por mim, né? Nós tínhamos uma amiga em comum que trabalhava comigo num lugar e com ele em outro. Era a mesma amiga, ela era cristã e nós estávamos nesse processo. E aí eu orava e jejuava por ele, e ela contou para mim depois, né? Que ela chegava na casa dela e falava para a mãe dela, mãe, a Ellen tá tão magrinha, mas o Douglas não tem jeito. Ele não vai mudar nunca, ela falava. E aí depois que aconteceu tudo isso, nós nos tornamos líderes de célula. Ela fazia tempo que a gente não conversava, já tinha saído da empresa e tal. Aí eu convidei ela, falei, vem aqui conhecer a nossa célula na minha casa. Ela falou, célula? Nós estamos liderando. Como assim está liderando célula? E aí ela foi. E aí ela chorou do começo ao fim da célula, vendo ele, né, ministrar e sabendo toda a transformação que Deus fez. Inclusive, ela veio para a videira também depois disso e ficou por muitos anos lá, né? Que bênção. Então, realmente, foi uma transformação de vida, de caráter, de tudo, né? Mudou completamente a essência. Então, aquele Douglas que era... né? Não estava nem aí para nada, tirava vantagem em tudo, mulherengo, futebol, viagens, aquela vida doida dele, se transformar realmente no que ele é, né? Um homem de Deus, é algo assim que é só Deus que pode ter feito. Não tem como alguém mudar por si só. Né? Não tem jeito. A importância também de uma intercessão, né, pastor? De alguém orando por você, intercedendo por você. A gente sempre tem alguém... Quando eu olho para minha infância lá atrás, eu vejo o que eu era e onde eu tô, eu falo, cara, alguém orou muito por mim. E eu acho que a gente nem sabe, né? Muitas vezes, nesse caso que ela falou, a gente até soube, porque a pessoa testemunhou. Sim. Eu orava por você e dizia para minha mãe, ela falava na família dela, um dia se o professor Douglas, era professor dela lá, era o coordenador, se o professor Douglas se converter, nossa, ele vai arrebanhar, porque eu tinha muitos funcionários debaixo de mim na área de esporte, então... E eu acho que muitas vezes nem sabe, né, quem orou, quem intercedeu, mas
sem dúvida eu vejo o poder da intercessão, assim como na igreja, quando Pedro estava preso, a igreja orava, Tiago já tinha sido decapitado, a igreja orou e o anjo do Senhor foi lá, tirou Pedro de 16 soldados ali, primeira sentinela, segunda sentinela, portão de ferro, e Pedro estava lá na rua. Inclusive, né? Então, no nosso encontro com Deus, né, o primeiro encontro com Deus que a gente fez, nós passamos pelo encontro e ele ainda estava indo para beber com os amigos depois do trabalho. E aí a gente voltou do encontro na segunda-feira. Aí eu voltei assim, nossa, agora a nossa vida mudou, né? Agora. Aí segunda-feira, o que aconteceu? Lá foi ele de novo, né? E aí eu tava comendo um pudim assim na cozinha, inconformada, indignada. Falei, mas como assim? Depois de um encontro, tudo que aconteceu, ele foi pro bar. E eu comendo esse pudim, indignada, Deus falou para mim, o que você tá fazendo aí comendo esse pudim? Vai orar. Eu larguei do jeito que tava, assim, em cima da mesa, fui lá pro quarto, ajoelhei, no pé da cama, orei. Ele nunca mais foi. Porque ele foi o último dia. A oração tem poder. Porque a oração é a nossa comunicação com Deus, né? Às vezes a gente reclama, né, só para Deus, mas a oração tem poder. A gente brigava muito, porque eu tentava mudar ele na minha força. É. Brigando, falando, acusando. E o resultado era sempre ao contrário. A gente vê muitos casais isso, né? Muita briga, um querendo mudar o outro. E ninguém muda, só piora a situação. Sim. A hora que você se cala e põe o joelho no chão, aí é Deus que faz. A melhor forma de lutar as nossas guerras, né? É ajoelhado. Esse domingo, até falando de oração, eu expliquei que tem 3 tipos de orações que Deus não ouve. É a oração fofoca. Primeiro é a oração fofoca, Deus, olha lá meu marido bebendo, olha lá, aí Deus, olha lá meu filho que não está dando certo, olha lá meu filho que não respeita. Então, isso é fofoca, isso não é oração que Deus atende. Tem um segundo tipo de oração do próprio fariseu publicano, Senhor, olha como eu sou bom, não faço isso que ele faz. Mas tem a outra oração também que, né, eu falo para eles que Deus também não ouve, que é a oração do mendigo desesperado. Senhor, olha eu aqui, né? Eu mergulho na mirra ardente, mas toda oração, acho que Deus ouve, é a oração cristocêntrica, né? A palavra diz, então é isso que tem que sair da nossa boca, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, então está aqui, então o joelho no chão. E a sinceridade, né, pastor? Sinceridade, Deus busca um coração sincero, não um coração... um coração amargurado, ou até um coração pedinte, ou um coração... daquela pessoa que é... Vitimista. É isso, eu estava procurando a palavra, vitimista, exatamente, é isso aí. Hoje, como a gente vê pessoas se vitimizando da situação, porque eu tenho... Deus sabe o que você tem, Deus sabe o que você é. O vitimismo é justiça própria, né? O vitimismo é aquela pessoa que acha que merece algo e eu acho que falta a revelação de que Cristo já pagou todo o preço, já fez tudo, então eu creio nesse tipo de oração. Cristo é amado, eu sou amado, Cristo é benquisto, eu sou benquisto, então Deus o ama, então Deus me ama também. Então, as promessas já foram liberadas, amém. né? Creio nisso também. Dela e vai embora, já está tudo liberado, vamos embora. Pastor, e fala um pouquinho sobre o projeto que você tem com crianças, como que isso surgiu, a inclusão no reino, o que vocês têm feito, quais são os desafios desse trabalho? Então, sempre trabalhei com crianças, né? Na área de educação física, dava aula em escolas. Na faculdade de educação física, eu fiz um estágio numa escola de educação especial, que era obrigatório um número de horas, mas ali naquele momento, naquela época, eu falei, não, isso não é para mim, não quero trabalhar com isso. Passou. E aí, no Ministério da Videira, que é um ministério com crianças muito forte, né? Todas as mulheres trabalham, são muito envolvidas ali no Ministério Infantil e também trabalhei com crianças todos esses anos de ministério. Mas eu estava adormecida para a questão da inclusão, para essa questão de onde estão as crianças com deficiência atípicas que elas não estão dentro das igrejas. Então, vamos pensar, cada um está frequentando a sua igreja, quantas crianças tem lá, cadeirante, com deficiência visual, deficiência auditiva, paralisia cerebral. Agora o autismo tem se achegado, né? As famílias têm começado a ir para a igreja, mas também antes não se via praticamente. Agora tem o TOD, TDAH, outros transtornos, síndrome de Down. Então, quantas crianças a gente vê dentro da igreja? A gente quase não vê, ou nem vê, dependendo da igreja, né? E aí, um certo dia, eu dormi e eu tive um sonho. E nesse sonho, era um sonho muito real. E aí, nesse sonho, faz 2 anos atrás isso,
eu estava no encontro com Deus de crianças e tinha uma criança com deficiência visual me pedindo oração, falando que ela não estava conseguindo dormir, que ela estava com medo. E eu orei por ela naquele momento só por isso, para que ela, né, não tivesse medo. E aí nós fomos dormir. No dia seguinte, iria ter as ministrações das palavras, onde ela ia ser evangelizada, ia aceitar Jesus e tudo mais. Só que, quando nós acordamos no outro dia, tudo isso no sonho. Na hora de tomar o café da manhã, essa criança não apareceu. Aí, de repente, chegou a líder dela e falou que ela tinha falecido no meio da noite. E aí, naquele momento, no sonho, eu comecei a gritar e a chorar, dizendo, não deu tempo, não deu tempo. Por quê? Porque eu não tinha evangelizado ela. Eu não tinha falado de Jesus para ela, não tinha sido salva. E então, eu comecei a gritar e eu acordei chorando e gritando, não deu tempo, um desespero. E aí, eu perguntei para Deus, mas o que significa esse sonho? Do nada, né? Foi de repente. Aí Deus começou a ministrar, eu estou te despertando e te levantando, para que nós possamos ir aonde essas crianças estão, porque elas não estão tendo acesso à palavra de Deus. Porque as famílias, muitas vezes, não conhecem a Deus ainda, ou não conseguem frequentar uma igreja por conta das dificuldades que tem com as crianças, ou porque acha que a criança não entende e não ministra a palavra para a criança. Então, aquilo começou a queimar no meu coração e foi aí que tudo começou. Aí eu comecei a estudar, comecei a ir atrás, comecei a buscar, comecei a ler a Bíblia, a luz da inclusão, e daí eu entendi que Deus estava me chamando para isso, para que nós pudéssemos incluir essas crianças e suas famílias na igreja, no corpo de Cristo e no reino de Deus. Então, tanto ir onde elas estão para evangelizá-las, como para incluir elas na vida da igreja. E aí começou todos os projetos aí de capacitações em igrejas para ministério infantil, aprender a lidar, para aprender a incluir, acolher essa família, lidar com a criança dentro da sala, dentro do culto kids, dentro da célula. O ano passado eu dei muitas palestras em escolas sobre autismo, sobre inclusão na escola também. Então é algo que Deus tem feito, né? Eu tenho buscado estudar, eu tenho buscado em Deus e Deus tem colocado as oportunidades e tem acontecido. Então nós temos vivido, né, na nossa igreja, nos cultos e nas células, crianças com autismo, TDAH, qualquer tipo de transtorno, elas estão conseguindo agora compreender a mensagem, porque antes a gente ministrava para todas as crianças. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, fazer o quê, né? É igual a escola, você ensina a matéria, aquela que aprendeu, aprendeu. Mas não, o que Deus tem nos falado? Não, todas precisam compreender minha palavra. Então, a gente usa recursos e estratégias para que, independente da limitação que a criança tem, ela consiga compreender e receber de Deus. Isso é muito importante. Um outro ponto que você falou, pastora, muitas famílias, elas não iam para a igreja porque as igrejas não sabiam lidar com as deficiências, com as dificuldades. As igrejas não sabiam lidar. Chegava numa igreja, por exemplo, nós falamos do autismo, né? Chegava numa igreja, uma criança com autismo, a sala, a cor, o ambiente, a altura de um som, tudo interfere, né, potencializa, né? Se ela vai ficar mais nervosa, menos nervosa. Pode entrar numa crise. E aí os pais vão para ouvir a palavra, deixa a criança no Ministério Infantil, aí de 5 em 5 minutos, a líder fica chamando a mãe, fica trazendo a criança. Melhor não ir, fala, né? Então não vou. Melhor não ir, ela vira com essa situação. Então nós precisamos ser capacitadas. Né, entender a respeito das dificuldades, das limitações, conversar com a família. Olha, se a sua criança tiver uma crise, como que a gente lida aqui? Porque lá na nossa igreja a gente só chama os pais em último caso, se a gente realmente não conseguiu. Porque a gente entende que nós somos uma rede de apoio para a família. Então nós temos que deixar a família ter aquele momento dela. Porque se a gente não consegue ficar 1 hora, imagina essa mãe que fica 24 horas todo dia. Não, e o departamento infantil da igreja, eu acho que, para mim, muita gente pergunta, né? Mas qual que é o segredo da igreja? Como que a igreja cresceu? Eu vejo que hoje, né, falando um pouquinho da igreja que eu estou, o departamento infantil da Rasgando os Céus é a grande sacada ali da igreja. Porque o departamento infantil, ele tem tanta sabedoria que aquelas professoras têm, o cuidado, salas preparadas, conforto para a criança. A criança não quer ir embora. A criança quer ficar ali. Ganha-se muitas famílias pelo departamento infantil. Ganha-se muitas almas. A pessoa vai pela primeira vez na igreja, o filho dela vai no departamento infantil, o filho é tocado ali e a família inteira fica na igreja por causa disso, né?
Então, o departamento infantil é incrível, é um missionário violento. Não é um entretenimento de crianças para deixar os pais à vontade, não. Lá é, né, o lugar que a gente ministra a palavra, onde elas têm revelação, elas têm visões, elas têm experiências com Deus. Então, é isso que faz a diferença. A gente ouve cada história ali no departamento infantil que, assim, recentemente, você vê a seriedade disso, recentemente, há alguns meses atrás, uma criança ficou endemoniada no departamento infantil. Também coisas que eu até então não tinha visto, sabe? Então, assim, você pega uma criança de 8, 9 anos. Poxa, o que está acontecendo dentro da casa dessa criança? Não, e infelizmente muitas igrejas acham que a criança... Não tem que evangelizar a criança, porque a criança já é salva. Não, tem se muito. Se ela está endemoniada, como que você não vai tem muito que evangelizar. O inimigo, sabendo disso, né, André? Ele vai atingir, ele vai tentar minar isso na raiz, né? Então, a própria palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Então, os pais são responsáveis em estarem no caminho primeiro para depois trazerem seus filhos, né? Mas a grande verdade a gente vê, por exemplo, hoje eu louvo a Deus por quase 260 crianças que estão debaixo aí do ministério da pastora Ellen, e tem muitas famílias que ainda não estão, os filhos estão, né? E os pais não sabem, os pais têm esse desconhecimento, então é uma grande... Eles permitem na célula, né? Mas eles mesmos não vão, né? Não, mas virão, com certeza, porque o filho vai trazer. Alguns têm vindo, começaram a vir, né? Esse é um trabalho ao inverso, né? Que muitas igrejas talvez não... Eu não estou aqui para julgar nenhuma igreja, mas talvez muitas igrejas não dão esse valor ou não despertaram para ele. Normal é o adulto, a família, o casal, porque é ele que dizima, é ele que faz a igreja. Mas realmente o Ministério Infantil tem o poder de começar da raiz, da base, e os filhos trazerem os pais. Então, é um trabalho que a gente dá muita importância e sem dúvida, é um dos trabalhos, assim como você falou, da igreja que você congrega, André. Eu acho que também nós valorizamos muito. Nós tentamos investir nesse ministério. Gigantesco, pastor. Quanto e cada encontro que a gente faz, seja de kids, juvenis, a gente investe nosso tempo, dinheiro, recursos e não nos falta nada. Graças a Deus. Imagina essa igreja daqui a 10 anos. Uma igreja que investe na base. Já crescerão saudáveis, nada, né? Já serão. Não é nada. O que essa igreja vai ser? Investiu na base. Talvez é o grande problema, que tem 2 pessoas da área da educação, mas talvez seja um grande problema do Brasil, como formação de pessoas, por não investir na base. Às vezes eu vejo um investimento numa escola, numa faculdade pública, por exemplo. Você pega, às vezes, uma faculdade de grande qualidade, como uma USP, por exemplo, como até uma Unesp, que são grandes faculdades, mas quando você vai para a base, o ensino estadual e municipal, você vê que a base é desestruturada. Se a base fosse bem estruturada, quando chegasse na faculdade, as coisas seriam melhores. Inclusive, do Inclusão do Reino também nós temos Soldados da Paz, que é a contação de história nas escolas. Então, qual que é o objetivo? Com a contação de histórias, nós trabalhamos princípios e valores, resgatando princípios e valores através das histórias e também evangelizando de alguma forma, né, para que essas crianças sejam incluídas no reino de Deus. Porque onde as crianças estão? Aquelas que não estão na igreja, elas estão na escola, com certeza. Com certeza. Então, ali é um lugar também onde a gente tem feito esse projeto, através da contação de histórias, de algo lúdico, resgatando princípios e valores que têm se perdido, né, nessa geração, e também deixando uma sementinha, sempre, da Amém. palavra. Parabéns, trabalho lindo. Continue assim, não pare não. Amém. Isso é bom demais, não pode parar. Pastor, você estava lá de boa, você estava no Tatuapé, né? Zona Leste. Zona Leste de São Paulo, tranquilo, tudo certo. Aí vamos para Bauru. O que aconteceu? Por que o pastor veio para Bauru? E perto e pandemia, né? Exatamente, foi... Desafios, assim, né? Teve a pandemia, foi nos oferecido, né? Vir para cá, pela dificuldade que estava aqui. A videira já tinha sido implementada aqui, um pastor foi morar nos Estados Unidos, então ficou um prédio aqui pequeno ali, acho que era em outro local, na verdade, e a igreja estava para fechar, praticamente. Então, houve a oportunidade, eu vim para cá com a Ellen e viemos assistir um culto aqui. A igreja, se eu não me engano, tinha 15 membros na época. Um ano antes, né? Um ano antes.
E aí entra também, novamente, aí as características do homem, né? Então, eu, como era professor, eu mandei currículo para um monte de escola aqui e falei assim, então, se me chamarem, vai ser propósito de Deus. Então, olha só, mais uma vez, o homem querendo controlar Deus ou querendo que Deus faça, dê aquele presente na caixinha, na cor que o homem deseja, né? Então, eu vim para cá, peguei uma erisipela, fui para um hospital aqui, fiquei internado no hospital daqui, não lembro qual foi o hospital. Foi de base ali. Hospital de base ali, fiquei internado ali, eu falei, Deus não me quer aqui. E aí eu fiquei aqui, acho que... Há sinais para ir embora daqui. Sinais para ir embora. Então, foi mais ou menos isso, um ano antes de eu aceitar vir para cá. Só que aí entrou a pandemia. Aí entrou a pandemia, né, 2020, e eu falei assim, a pandemia, fiquei lá jubilando lá em São Paulo, sendo pastor auxiliar, e aí aquilo foi durante um ano inteiro incomodando, até que eu recebi a ligação do pastor supervisor, né, ali do estado de São Paulo, falando, olha, eu te dei a oportunidade, então eu te dou mais uma semana para você pensar, né, você já descartou? Para mim, eu já tinha descartado, no coração eu já tinha descartado, eu falei, não, eu estou tranquilo aqui, porque... eu estou com um trabalho, eu estou pastoreando uma igreja grande, eu estou com 2 bolsas de estudo 100% para os meus filhos, eu tenho um belo salário, eu tenho participação nos lucros de uma outra empresa de pedagógica, onde tem um escritório, já tudo esquematizado, então eu estava com a vida assim, teoricamente, tranquila. E para vir para Bauru, eu teria que, primeiro, deixar todos os benefícios de plano de saúde, salário, bolsa de estudo dos filhos e alugar um novo lugar aqui, e lá eu tenho ainda casa própria, tudo. Então, assim, seria dar água para o vinho, seria uma mudança drástica, né? E aí eu vi que eu tinha que pisar na água mesmo, porque eu vim para cá sem emprego nenhum, e aí tive que colocar meus filhos em colégio estadual, sair de um bom colégio de São Paulo, trazer aqui para o estadual, abrir mão do plano de saúde, abrir mão do salário fixo, abrir mão de outra participação de lucro de outra empresa e viver da obra, viver praticamente da obra. Então, foi quando eu chamei a família, tudo, e falei, olha, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas, renunciar a algumas mordomias, né? Isso não significa que Deus está nos levando para um deserto, mas realmente tenho a convicção de que, olha, esse é o meu coração, isso é o que traz alegria. Meus filhos não ficaram nem um pouco alegres. Meus filhos, e o primeiro ano aqui na cidade de Bauru foi muito difícil por conta das amizades, por conta de tudo que houve. A pandemia ainda, nós chegamos aqui, era o final da pandemia ainda, existia restrição de não fazer culto nas igrejas, a igreja ainda tinha aquele distanciamento, máscara, então... Mas eu falei, não, a obra de Deus não pode parar, e começamos a fazer culto no quintal de casa. Chamamos toda a igreja, que na verdade era bem pequena na época, e aí fizemos os cultos aos domingos no quintal de casa, trouxemos as cadeiras, colocamos na televisão e falei, eu estou aqui para isso, não estou aqui para viver de outra forma, né? E aí passou, graças a Deus, a pandemia, as restrições de abrir o prédio e a aproximação, e passamos por isso, mas a renúncia está até hoje, a renúncia das coisas, mas Deus é fiel e né, Ele sabe os desejos do nosso coração. E na hora certa temos aí, hoje nós vivemos assim, temos muito mais do que precisamos, essa é a grande verdade, né? Se formos olhar para o natural, pode ser que em São Paulo tínhamos mais mordomia, mais tranquilidade, assim, mas na verdade, o nosso olhar espiritual é isso. Deus deu esse Canaã, Deus vai dar as lutas, vai dar as vitórias também, e em determinado momento, se tiver que fazer alguma outra coisa diferente do que estamos fazendo, né, Ele vai trazer direção. Mas eu tenho convicção hoje de estar aí no lugar certo, abrir mão, ter aberto mão, porque quando eu queria ser pastor, foi um momento que eu estava ali desempregado, né? E depois de ser ordenado e estar com a vida redondinha, ela estava com um ateliê de bonecas, vendendo muito bem lá em São Paulo, as redes sociais funcionando, as importações, as exportações, estava tudo certinho. Então, aí nós fomos chamados de louco pela família, pelos amigos, imagino. fomos chamados assim
que vocês estão fazendo? Peraí, fizeram lavagem cerebral? Não, na verdade, quando o Espírito Santo traz a convicção, a gente pisa na água e é isso que nós estamos fazendo aí. É só quem é chamado que entende, né? Há 3 anos não tem aqui, muito. Nessa cidade maravilhosa. Estão gostando de Bauru? Estamos. De vez em quando ainda me pego ainda murmurando algumas coisas ainda sobre as características, né, é bem diferente, de Bauru, né? Bem diferente. E para quem veio de São Paulo, da cidade de São Paulo, é tudo muito correria. A gente aproveita para uma saída de casa já para fazer tudo. Sim. Aqui não precisa tanto. Então, na verdade, o meu ritmo era muito mais 10 acelerado. 10 horas da noite você já não acha mais questão. Não acha mais. E aí, então, diferente, né? Mas é questão de se acostumar. Eu acho que é por isso que eu vou viver mais, é por isso que as pessoas vivem mais. Mas... Só que é mais tranquilo para criar. Vocês têm 2 filhos, 2 pastor? filhos. 2 um de filhos? 16, um de 14. É mais tranquilo para criar, é menos perigoso, né? Eu acho que a vida em Bauru, acho que ela é um pouco mais calma. Acho que a gente vive com um pouco mais de qualidade do que São Paulo. Já trabalhei em São Paulo também. Eu gosto de São Paulo. Mas é tenso. Aquele trânsito, 2 horas no trânsito, 2 horas e meia. É muito difícil. É muito difícil encarar a realidade do dia a dia ali, da cidade, do trabalho, das reuniões. Tudo muito caro, né? Tudo muito caro. São Paulo tem essa... Mas não foi nem por isso. Isso eu só fui descobrir depois. Na verdade, eu esperava um interior, bem interior. Sabe o que eu imaginava do interior, André? Praça com coreto e senhorzinho jogando dama na praça. Nada a ver. Foi um pensamento totalmente... Porque eu visitava muito... as cidades do interior ali. Padrão Arealva, né? Eu não sei, não conheço muitas cidades, mas eu conheço Atibaia, São Roque, Itatiba, cidades pequenas. Sim. Aí você vem para uma cidade de mais de 400 mil habitantes, aí você... a vida aqui já não está tão diferente, né? Então, todo mundo tem que correr muito, tem que ir atrás e é pauleira, para frente. Mas legal, pastor, bacana. A gente está caminhando para o fim, pastor. Qual que é os objetivos da Igreja Videira em Bauru? Do pastor Douglas, da pastora Ellen, qual que é os objetivos de vocês? O que vocês esperam para esse ano de 2024 como igreja? Amém. Temos uma promessa na nossa igreja, todo final de ano nós recebemos uma palavra, né, ministerial, e esse ano de 2024 recebemos uma promessa do ano das portas abertas, né? Apocalipse 3, 7, 8, que Deus vai abrir portas para nós. E olhando a característica de Bauru, eu sempre almejei ter uma igreja muito grande, fisicamente, geograficamente, assim, mas eu vejo que Bauru é possível nós crescermos a igreja local e abrirmos outras unidades na cidade de Bauru, por geograficamente ser uma cidade muito grande, é possível pelo menos comportar aí. Então, em termos de objetivo de igreja mesmo, caminhar para os 4 cantos de Bauru, ter pelo menos aí uma unidade no norte, no sul, leste e oeste. Eu acho que quanto mais próximas as igrejas, os discipulados, as reuniões de célula estiverem próximos das pessoas, é mais fácil das pessoas congregarem, aumentarem suas conexões. Então, nosso objetivo é chegar pelo menos aí a 4 unidades e também outras cidades circunvizinhas aí que Bauru é considerado para nós, na Igreja Videira, uma cidade de supervisão. Tá. Né? Então, e supervisionar outras cidades aqui próximas, como Pederneiras, Lençóis, Agudos, Piratininga. Bauru é regionalizado, tem muitas coisas próximas, né? Muitas cidades próximas. Hoje nós somos 10 trabalhos aqui no Centro-Oeste paulista. Né? Então, contando lá de Ourinhos para cá, nós vamos Santa Cruz do Rio Pardo, Ipaussu, Canitar, Chavantes. Então, nós temos aí 10 trabalhos espalhados aí onde hoje, até Marília, né? Nós temos uma supervisão lá que é de Ourinhos, nosso pastor Celso, e nós um dia nos tornarmos aí também igreja como supervisionar outras, né? E aumentar, fazer o trabalho de Deus crescer, fazer cada dia mais multiplicar e ide por todo mundo, como diz lá em Mateus 28. Pastor, hoje uma dúvida que eu tenho, até quando eu estive na Videira em Goiânia, acho que a matriz é lá, né? Uma igreja que isso já faz uns 10 anos já. A igreja faz mais ou menos isso, uns 10 anos. Estava abrindo a Rasgando os Céus em Bauru, tem 10 anos de igreja. É uma igreja que eu não sei nem quantos membros está hoje aquela igreja, gigante, né? A igreja de Goiânia, só aquele local do Bueno, onde você foi visitar, hoje ela tem 7 mil no culto da manhã. 7 mil. Tem outro culto à tarde e tem mais exatamente por volta de 10 trabalhos na própria
região de Goiânia, né? Igrejas sempre com de 1.000 a 4.000 membros cada um. São 33 países, agora está aumentando para 34, Japão também entrou, então 34 países onde a Igreja Videira está presente. Mas só em Goiânia lá hoje já ultrapassa por volta de 20.000. E uma igreja grande, aí uma dúvida que eu tenho, é uma igreja grande hoje que tem 4, 5, 6, 7, 10 mil pessoas, como que é o trabalho do discipulado dentro dessa igreja na questão da proximidade? Porque nós sabemos que uma igreja menor, eu já fui de igreja de 100 pessoas e hoje eu estou numa igreja que tem 5.000 pessoas. Então, uma igreja menor, você conhece todo mundo, você está próximo a todo mundo, você ora junto, até como pastor é mais fácil de você administrar aquilo ali. Como que a Igreja Videira faz para atingir todo esse público, discipular todo esse público numa mesma linguagem? Que pergunta interessantíssima, André, porque realmente isso daí é igual. Se a igreja tivesse 100 membros ou 10.000 membros, o trabalho é idêntico, né? Então, o líder de célula, ele lidera ali por volta de 15 pessoas, que são os membros. E dentro dessas 15 pessoas, ele tem um líder em treinamento, um anfitrião, né? E esse líder é acompanhado no discipulado por um discipulador. Esse discipulador acompanha de 3 a 6 ou até 9 líderes de célula. Então, eles têm os seus discipulados individuais e também ministeriais, com as esposas ou individuais. Esse discipulador é acompanhado por um obreiro, que é chamado obreiro de rede. Então, esse obreiro, ele tem debaixo dele também de 3 a 10 discipuladores. E esse obreiro é acompanhado pelos pastores, que é um teste para se tornar pastor. E também existem os pastores de rede. Então, os pastores de rede são acompanhados pelos pastores supervisores. Então, é o mesmo trabalho de formiguinha, que é feito com 10 membros, é feito com 100, com 1.000 ou 10.000. Então, hoje, nosso presidente é o pastor Aloísio, né? Ele tem um presbitério, ele não decide nada sozinho, não é apenas um apóstolo enviado por Deus, mas ele tem um presbitério. Toda essa decisão, tem um presbitério hoje composto por 12 pastores, de todas as regiões, de outros países também. E depois esses pastores são chamados do presbitério, eles têm outros pastores debaixo dele, né? Não é uma hierarquia simplesmente, mas é uma posição colocada por Deus. Então, esse acompanhamento, esse discipulado, é para aqueles que estão realmente, desejam crescerem e tudo mais. Então, a gente sabe que o próprio Jesus tinha ali 12 discípulos, né? Mas dentro desses 12, tinha 3 mais íntimos, né? Sim. Pedro, Tiago e João. Sim. E dentro desses 3, a gente sabia também que existia um mais íntimo ainda que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que foi João, né? Mas Jesus também nunca deixou de atender os 5.000, multiplicar pão, alimentar a todos, que é o que faz nosso pastor presidente, o vice-presidente, todo o presbitério. Mas o acompanhamento é idêntico. O discipulado acontece semanalmente, no individual ou quinzenal, né? Semanal ou quinzenal, sempre da mesma forma. O líder, a cada 15 dias, ele está reunido com o líder em treinamento. É um desafio gigantesco. Naquela semana que ele não está com o líder em treinamento, ele está com o seu discipulador. E da mesma forma, isso vai até o presidente. Então, e nós, pastores locais, temos aí sempre uma reunião mensal com o nosso supervisor, temos 2 reuniões anuais com o nosso presidente e todo mês a gente está junto. Nós, pastores, estamos... Porque a dificuldade de você alinhar, né, pastor, essa visão numa igreja em 34 países, uma igreja, eu não sei quantos, são milhares de membros espalhados pelo mundo todo. São. E aí você tem... Lógico que eu acredito que não é 100% da igreja que está em célula. Uma parte da igreja, como o pastor disse, talvez não quer. Ela só quer ir lá no culto de domingo, no culto de quinta, assistir e está tudo certo. Ela quer ser esse tipo de membro, né? Ou às vezes não é nem questão de querer ou não querer. Não tem um tempo, não tem uma condição de participar, viaja, tem as particularidades. Mas a grande maioria eu acredito que precisa estar para ser discipulada, né? Porque senão você não está na visão correta, né? Aí a gente divide exatamente. Nós temos uma estrutura e a gente sempre fala dessa estrutura, que é o tripé. É o discipulado, a célula e o culto dominical, que é o culto de celebração. Se está faltando algo em qualquer pessoa da igreja, está faltando, realmente a gente é um tripé, é uma mesa que vai ficar bamba.
mas nós também respeitamos, por exemplo, aquela divisão que o próprio Jesus fala, discípulo e também multidão. Multidão recebe alimento, é alimentado, vem só para o culto, e nós respeitamos as pessoas que querem vir só para o culto e não frequentarem a célula, querem vir só na célula, mas também não querem ser discipulados. Então, assim como hoje nós temos bastante células que a grande maioria é composto de membro que se envolve, e nós chamamos aqui, não falamos isso, de voluntário. O voluntário faz o que quer, ele ajuda naquilo que ele está feliz em ajudar. Mas quem tem chamado, ele entra nas brechas, né? Então, nós sempre dividimos isso muito claramente. A pessoa, é isso que a pessoa pode dar, é 2 horas por semana, é frequentar a célula, é vir no culto, é ofertar no culto. Então, nós aceitamos tudo que a pessoa possa dar, mas nós sempre desafiamos a pessoa a entrar num curso, né, que nós chamamos Trilho do Vencedor, nós entrar no curso, ser discipulada, aumentar seu nível de fé, seu nível de encargo e envolvimento com a obra de Deus. Então, quanto mais responsabilidade, quanto mais envolvimento na obra de Deus, essa pessoa vai crescer. Sem dúvida nenhuma, nós já comprovamos isso, que quanto mais a pessoa está envolvida, ministério infantil, ministério juvenil, adolescente, adulto, encontro com Deus e tantos outros ministérios ou coisas que nós fazemos na obra de Deus, quanto mais envolvimento, tem gente envolvida ali no teatro. Nós fazemos o retiro espiritual, que nós chamamos de encontro com Deus, tem gente que ama fazer teatro, fazer dança, então está lá envolvido, tem uma responsabilidade. Tem gente que está no louvor, ama tocar guitarra, baixo, bateria. Então, esse envolvimento vai fazer a pessoa estudar em casa, ouvir o louvor, estudar um pouco mais. Então, quanto mais envolvimento, eu acho que isso é proteção. Mas nós respeitamos quem quer ser multidão, e eu acho que toda igreja tem que respeitar isso também. Multidão, a gente desconsidera a multidão? Não, nós amamos a todos. Só que a pessoa quer entrar na igreja e não ser vista por ninguém, sair também sem ser desafiada. Eu sempre falo que a gente tem o devash. Devash em hebraico é mel. Né? Então, a terra que emana leite e mel. Leite você pode tomar sozinho. Leite você pode tirar da vaca, mas mel não. Mel não se faz com uma abelha. Mel só se faz na congregação. Mel só se faz de uma maneira quando você congrega, quando você está junto, em família. Então, nós desafiamos a pessoa a se alimentar tanto de leite como de mel, que é a promessa do Senhor para nós, né? Então, eu falo que nós somos pegajosos. A pessoa que chega na igreja, a gente cumprimenta, a gente quer pegar o telefone, quer orar por ela durante a semana, e muitas vezes a pessoa, não, eu não quero que ninguém me toque. Ok, mas nós somos pegajosos. Mas a gente sempre fala dos 3 níveis, né? De ser pai espiritual, mãe espiritual, o nível de irmão e nível de filho espiritual. Quem caminha nesses 3 níveis, com certeza vai crescer na vida espiritual, né? Quando você é filho espiritual, irmão e pai espiritual. Sempre cuidar de alguém, ser cuidado por alguém e ter alguém para compartilhar. E hoje a gente vê que a grande maioria quer ter um pai espiritual, quer ter um pastor. Sim, né? sim. Irmão espiritual, a grande maioria tem, né? Sim. Tem de trocar ali os fardos entre os amigos, tudo, mas ser pai e mãe espiritual muita gente para nesse nível e não quer. Né? Muita gente não quer cuidar de outra pessoa. E se a gente vê a nossa vida, tudo que Deus nos deu é para ser multiplicado. Né? Nós chamamos isso de talentos. Então, se Deus deu Deus te levantou para levantar alguém, né, pastor? Então, acho que isso é a capacidade. Então, eu creio que realmente... fazer discípulos, né? E muita gente não quer. Muita gente quer o nível de bênção, né? Você sabe que você citou uma coisa, pastor, que é muito interessante. Eu sempre disse isso. Em todo o tempo que eu liderei jovem, eu falava isso para os jovens, porque quando o jovem ele chega na igreja, ele chegou na igreja porque alguém convidou, normalmente. Dificilmente ele cai ali e fala, eu vou entrar na igreja porque eu achei bonita essa igreja e vou entrar aqui. Não, alguém convidou, ele vai ali. Se ele faz amizades, ele está mais propício a ficar. Às vezes ele vê até alguma menina que ele acha, né, um menino, e aí ali ele começa a se interessar. Então ele começa... Às vezes a pessoa chega pelo interesse que há no ambiente, mas isso não sustenta. Isso não sustenta na obra. O que sustenta é as raízes que você vai construindo. Então, quando ele vai para um teatro, ele coloca uma perninha ali. Quando ele está no louvor, ele colocou outra perninha. Se ele é do grupo de voluntários que ajuda, ele colocou outra perninha. Quanto mais perninha ele tem, quando vier o vento,
Talvez uma perninha ou outra até levanta, mas tem alguma fixada. Agora, se ele não tem nada, se ele não está envolvido com nada, ele só é aquele cara que foi lá porque o amigo dele chamou e ele senta no banco e assiste, a hora que o amigo brigar com ele, ele nunca mais vai para a igreja. A hora que acontecer alguma coisa que o pastor fale, que entristeça ele, ou alguma palavra que é colocada no altar que às vezes não era o dia. Alguém falou alguma coisa que não era o dia. Que a gente é humano, né? Tá todo mundo sujeito a isso. Aí vai embora. A árvore cai, tomba. Justiça própria, né? Tá lá para receber a bênção. Exatamente. Não entendeu, né? A igreja virou para ele um supermercado, né? É o problema da multidão, porque a multidão, se você pegar a mesma multidão que em Mateus 21, Hosana, é a mesma de 27 que mandou crucificar. A passagem é 3, 4 dias ali de um para o outro. É o mesmo pessoal pessoas que falou um e falou outro. Qual que é o grande problema disso? É que a multidão que estava aqui em 21, talvez até por uma emoção, uma parte gritou, a outra parte grita também. É igual a torcida de futebol, né? Tem gente que canta e nem sabe o que está cantando. E do outro lado é a mesma coisa. Alguém cantou, eu vou cantar também. É a falta de convicção. E o que diferenciava a multidão dos discípulos na minha visão é que assim, a multidão ela ouvia Jesus, os discípulos seguiam Jesus. Então, aí que está o problema de você não fazer parte do discipulado, porque você ouve, se é multidão, você senta no culto de domingo, você ouve falar de Jesus. No discipulado, você passa a aprender a seguir Jesus, né? É isso mesmo, né? Isso muitos conhecem Jesus de ouvir falar, né? Então, em Jó a gente aprende isso, que Jó achava que conhecia a Deus, né? Mas no final do livro de Jó deveria estar escrito assim, né? Deus deu, o diabo tirou, Deus restituiu, louvado seja o nome do Senhor. Mas muita gente conta a história de Jó que Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não, Deus não tira nada, Deus quer acrescentar, né? Então eu creio que realmente quanto mais envolvido na obra, mais envolvido nas conexões divinas, santas e de amizades da obra de Deus, eu acho que Deus só vai acrescentar. Deus é um Deus de acréscimo, sim, né? Com certeza. E realmente Muito bom, pastor. Como que é os cultos de vocês, dias? Conta pra gente aí, quem está assistindo, possa ir lá conhecer a videira. Amém. Você que está assistindo, tem uma igreja, né? Igreja Caiu numa live aí de repente. Amém. Igreja em célula, todos os dias praticamente nós temos células espalhadas aí pela região de Bauru. De segunda-feira, temos curso às terças-feiras, discipulado às quartas-feiras, mas temos muitas células de quinta-feira, que é o dia oficial. Mas, fora isso, tem célula de sexta e sábado também. Tá. Sábado é o culto dos jovens, às 19 horas, e todo domingo às 18 horas, até a igreja crescer e nós multiplicarmos o culto para de manhã também, um culto de manhã às 10 horas e outro às 18. Mas, por enquanto, culto de celebração da família, onde tem o Ministério Infantil envolvido nas salas ali, conforme a divisão de idades, culto às 18 horas, todo domingo. Amém. Isso aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado, pastor, obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer imenso. A gente, né, nessa 1h e pouco, a gente bateu um papo. O tempo voa, já é 11 horas. O tempo voa, né? Nós estamos gravando aqui num sábado de manhã. Começamos um pouco antes das 10, então, assim, o tempo voa, a hora passa. E é muito bom falar com gente que acredita em Jesus, né? Vive Jesus, e dá para ver que vocês são um casal abençoado e que vocês possam ser luz aí na cidade de Bauru, que Bauru precisa. Amém. Obrigado, André. Foi um privilégio. Um privilégio enorme. Para nós é algo diferente, né? Mas, olha, nem parece que passou 1 hora. Mas, não, mas é gostoso. É gostoso conversar um pouquinho, né? E quem tá assistindo acaba aprendendo um pouquinho com as histórias, né? É legal, a gente sempre aprende. Eu confesso que eu que estou aqui, eu aprendo muito com cada pessoa que senta aí e fala. No começo eu achei que eu ia criar um espaço para dar oportunidade para as pessoas, mas na verdade eu criei um espaço para Deus falar comigo. Aí, é muito bom. O que Deus fez é muito bom. Que Deus abençoe, pastor, Deus abençoe vocês, a família de vocês. E que vocês tenham um ano de 2024 realmente das portas abertas, né? Amém. Deus abra as portas para vocês. Nós. Amém. Gente, muito obrigado você que está em casa. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Se você puder, compartilha essa live, curte as nossas redes sociais.
As redes sociais dos convidados aqui também, o pastor Douglas Pagliante. É isso? Pagliante? É isso. Falei Pagliante. certo? Pagliante. Ellen Pagliante, né? E o Inclusão do Reino. Inclusão no Reino. Inclusão no Reino, que é a rede social. Videira Bauru também. E as nossas, você já sabe. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Fica com Deus.